O oitavo motivo que tem levado fracassos em casamentos, a violência. A violência. Pé do ouvido, raquetada, rabo de arraia, pancada. Violência no sentido quando você está violentando a esposa com agressividade, com agressões físicas. Com agressões físicas, violência. E já tem, eu fiquei rindo um dia desses de ver na televisão, os maridos que apanham de mulheres. Já tem quase que um sindicato formado, que as mulheres estão ficando tão violenta que estão dando couro e muito negão por aí, mandando brasa. Violência acaba com o casamento. Violência contra a esposa, violência contra os filhos e violência contra si mesmo. Quando o camarada só chega em casa cheio de goró. Não é só uma violência contra o cônjuge ou uma violência contra os filhos, é uma violência contra si mesmo. O cara só chega fedorento, bêbado, um fedor de cigarro miserável, cocaína, maconha, droga, violência contra si mesmo. E a violência contra os filhos, senhores e senhoras, a pedofilia e o abuso sexual de crianças. Isso está sendo uma coisa grave e séria. Grave. Olha, eu vou dizer aqui para mães que estão aqui, eu vou dizer porque isso tem se notabilizado, que a mãe fica muitas vezes com medo de encarar a realidade, porque isso também é um problema muitas vezes muito maior no homem do que propriamente na mulher, a violência sexual contra filhos. Aí a criança chega e diz assim para a mãe: mamãe, o papai mexeu aqui, o papai me alisou assim. Está de besteira, menina? Não jogue esse dado fora, você tem que analisar. Você também não vai acreditar em tudo que criança fala, mas você tem que ficar em observação sobre um dado de uma declaração de uma criança. E muitas vezes a criança não fala, porque para a criança o toque é prazeroso. É prazeroso. É prazeroso para ela. E muitas vezes ela não fala, ela fica quieta. Outras vezes ameaça de apanhar, de violência, ela não fala, mas isso tem sido uma coisa terrível na sociedade. Esse negócio de um tio querer ficar com as tuas filhas sozinho o tempo inteiro, não tem colher de chá nisso não, meu irmão. Não vamos deixar de ser inocente. A coisa está muito feia. Não, deixa ela aqui comigo, deixa esse garotinho comigo. Eu tenho N casa, eu tenho fitas na minha casa dessa história. Eu tenho fitas na minha casa de depoimentos de mães, mulher que chegou para mim chorando, negócio feio. Não, ficava. Aí a garotinha um dia fala para uma tia: e o titio me toca, o titio não sei o que. Aí ela vem na mãe, a mãe doida, o cara já fazendo isso há 5 anos na garota. Vamos deixar de ser, desculpe a expressão, de ser lerdos. Tem que estar atento. Isso é uma violência. Essa violência pode ser nesses campos que tem levado casamentos ao fracasso. Violência contra filhos, violência contra a mulher. Em 10º lugar, em nono, a infidelidade conjugal. E só tem uma palavra para infidelidade conjugal, só uma para vencer isso: perdão. Não tem outra palavra para dizer para você. Evidente que a infidelidade conjugal do homem, tolerância mínima. Infidelidade conjugal da mulher, tolerância 0. Isso não é igreja não, isso é na sociedade. Isso não é a igreja que faz essas tolerâncias. E vocês sabem, né? A infidelidade do homem, que é insuportável para a mulher, lógico, para qualquer um é insuportável.
seja para o homem ou seja para a mulher, mas para o homem também isso é uma vagabunda que deu mole para ele, mas na mulher é uma safada mesmo, descarada. Isso é questão social, não é questão de pastor de igreja. E só o perdão poderá curar essa ferida. Só o perdão. E perdão não é lançar na cara toda hora ou de 3 em 3 anos quando tem uma briga. Então não é perdão. Ah, pastor, mas perdão a gente esquece? Não. Você pode perdoar, mas não significa esquecer. Deixa eu te falar o que é. Perdão, você tem uma memória de longo prazo. O sistema nervoso autônomo, ele transfere para a sua memória de longo prazo todos os fatos marcantes e importantes da sua vida. Então o que é perdão, pastor? Perdão é eu olhar para você, me lembrar que você me fez um mal e eu não sinto nada contra você. Mas não é uma lembrança ativa o tempo inteiro na minha memória, aquilo está o tempo todo na minha cabeça. Esse aí me fez uma coisa, mas está perdoado, mas ele me fez. Está perdoado, mas ele me fez. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que se eu perder uma pessoa daqui a 1 ano, sei lá, daqui a 8 meses, daqui a 10 meses, aquela pessoa passa na minha frente, eu me lembro daquele episódio, mas eu não consigo ter nenhum freio emocional, nenhum repúdio a ele. Você perdoou realmente. Aquilo não mexe no seu emocional, aquilo não perturba você. E é evidente que se uma pessoa lança na cara é porque não perdoou nunca, mesmo que não fale durante um tempo. Tu tá falando aí, mas tá pensando que eu esqueci o que tu fez há 7 anos, 4 meses, 3 dias e 2 horas? Pelo amor de Deus. E agora, os 3 últimos. Eu já citei aqui 9 motivos. Posso até repetir para você aqui os 9 motivos. Não tenho ele de cor porque não tive tempo. Nessa corrida doida que eu não tive tempo para parar para gravar isso na minha cuca. Comunicação, finanças, incompatibilidades, filhos, papéis sociais, interferência, independência total, violência, infidelidade. E agora os 3 principais aqui, que são motivos de destruição de casamentos. Número 1, os 3 finais, é o 10º. Relações sexuais. Isso aí é a coisa mais difícil para o casal expor, porque as relações sexuais são as coisas mais íntimas e profundas do ser humano. E você sabia? Eu estava querendo um texto que uma vez uma pessoa me falou, e eu disse, não, eu tenho que achar um texto, porque tudo que você vai fazer uma afirmativa teológica, você tem que ter um texto para poder você se consubstanciar. Bem, eu aprendi na universidade que as questões sexuais, elas têm o poder de atender às necessidades fisiológicas e psicológicas do ser humano. Essas 2 áreas, as questões sexuais atendem, porque Deus fez um ser sexual. Foi Deus que fez o sexo, foi Ele que criou o sexo. Mas uma vez eu ouvi um pastor dizer, não, a questão sexual atende às questões fisiológicas, psicológicas e espirituais. Eu falei, peraí, sexo espiritual, meu Deus. Na hora a gente tem uma reação contrária. Sim, senhor, ele está certo. 1 Pedro 3, 7, corretíssimo, afirmativa. Você vê a área que o sexo vai? Olha o que diz aqui 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós maridos, eu vou usar a palavra mais comum do que essa que está aqui. Aqui está falando em coabitai, mas eu vou usar a palavra que é comumente usada aqui. Igualmente vós maridos, mantém relações sexuais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está aqui na Bíblia.
as questões sexuais atendem também o mundo espiritual. Aí é por isso que vem aí um pseudo santo cheio de fogo de revelação, em casa mete a mão na cara da mulher, não procura a mulher, não vive bem sexualmente com a mulher, e a oração dele está sendo respondida. É ruim, hein? Está aqui na Bíblia. 3 coisas fundamentais nas relações sexuais. 3. Está na Bíblia. A Bíblia é um livro completo, gente. 1 Coríntios capítulo 7. 3 coisas fundamentais das relações sexuais. 3. Sem essas aqui, filho, vai ficar ruim de você se entender com a madame ou vice-versa. 3 coisas fundamentais, 1 Coríntios 7. A primeira, no versículo 3. 1 Coríntios capítulo 7. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher o marido. 3 fatores fundamentais nas relações sexuais. O marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente o marido. A mulher não é objeto do teu uso não, viu, filho? Ela não é para você usar, ter prazer e jogar fora não, ou descartar para a próxima. Quando ele fala que pague a devida benevolência, que você possa dar prazer à mulher e ela te dá prazer. É isso aqui que Paulo está falando. Foi Deus que criou o sexo. A Bíblia fala de tudo do homem. O marido pague à mulher a devida benevolência, a mulher pague ao marido a devida benevolência, que se satisfaçam nos seus laços íntimos. Que haja satisfação. Isso é o primeiro fator fundamental. O segundo fator está no 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Oh glória. Ah, é, pastor? Quer dizer que eu sou dono do corpo dela? É tudinho meu mesmo? Existe o princípio, graças a Deus que o versículo 3 está antes do 4. Claro. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem lá no marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, tem na mulher. Mas tem um princípio anterior. Eu tenho que agradá-la. Então eu não posso ter nenhum tipo de relação que eu venha violentá-la. Como é que um camarada pode violentar a mulher no casamento? Querer que faça a coisa que ela não quer que faça. Tem o primeiro princípio. Eu tenho que satisfazê-la. Eu tenho que ser agradável. Então eu não posso usar desse meu segundo direito para violentá-la. E nem ela também a mim. Tem que haver o quê? Aí por isso que uma das primeiras coisas que eu falei aqui é comunicação, gente. Fala o que é que você gosta, meu chapa. Fala o que é que você gosta, querida. Tem vergonha, pastor. E hoje em dia, até no nosso meio, sexo, na sociedade moderna, ainda é tabu, que dirá dentro da igreja. Se lá fora ainda tem um monte de tabu, que dirá aqui dentro. Aí querem criar regras. Põe a mão naquilo, não põe a mão naquilo outro. Faz aquilo, isso é problema teu e da tua mulher. Está aqui a Bíblia, me prova o contrário aqui na Bíblia. Está aqui ela aqui. Eu não encontro Paulo dizendo aqui, o marido tem poder sobre o seu próprio corpo. Cuidado, atenção, eu só encontro um parâmetro proibitivo na Bíblia. Aí você tem que buscar contexto para você poder ter uma regra. É quando a Bíblia fala de sodomia. Tanto é ativo quanto passivo a sodomia. Só aqui que tem um parâmetro de proibição clara e objetiva na Bíblia. O resto é cultura familiar, jeito de ser. E eu não tenho que fazer nada com a minha mulher porque o outro, ou os outros, ou a televisão está mostrando. Eu tenho que ter entendimento. Olha lá o que Pedro diz: coabitai com elas com entendimento. E tem camarada que está fazendo estupro na sua esposa,
violência sexual contra a mulher. Pega na força. Na linguagem popular, ou dá ou desce. Vocês estão pensando, eu sei o que eu estou falando, irmão. Gente violenta, homens violentos, porque usa da força física que é maior do que a mulher, para violentar a mulher. Eu não quero, mas eu quero. Eu não quero, mas eu quero. Daqui a pouco o cara pega a mulher na violência. Rapaz, tu é louco.